Tá pronto. Gravando. Depois eu mando o link da gravação para os e-mails de vocês ou para os WhatsApp, que aí fica mais fácil transmitir para os grupos. Pois muito bem, pessoal. Hoje nós vamos para a segunda aula das nossas discussões quinzenais em patologia renal. Hoje nós abordaremos as causas mais comuns, certo, de síndrome nefrótica, que são doença de lesão mínima, a glomerulosclerose segmentar e focal e a membranose. Existem outras causas de síndrome nefrótica, certo, como a amiloidose, por exemplo, que são muito importantes, mas haverá outros momentos para a discussão dessas etiologias. Hoje nós vamos focar na lesão mínima, na GESF e na membranosa. Meu enfoque, pessoal, ele vai ser mais patológico. As questões clínicas eu vou abordar no começo para contextualizar. Acredito que eu estou dando uma explicação aqui para quem entende muito mais de clínica que eu, então eu vou focar um pouquinho mais na parte patológica. Pois muito bem, pessoal, tem alguns alunos aqui também assistindo a gente, nunca custa lembrar, certo, quais são os elementos, certo, definidores desta síndrome tão importante na nefrologia, que é a síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica, ela é representada por uma proteinúria maciça, habitualmente acima de 3,5 gramas na urina de 24 horas, redução dos níveis séricos de albumina, eliminação de lipídios na urina, além de dislipidemia e a presença de edema, certo? Quando um paciente apresenta síndrome nefrótica, a gente tem que pensar que do ponto de vista patológico, do ponto de vista estrutural, existe um comprometimento na barreira de filtração glomerular. E a gente tem que relembrar, nós discutimos isso na semana passada, que os dois principais constituintes desta barreira de filtração glomerular são a membrana basal, aquela estrutura de colágeno tipo 4 que fica entre o endotélio e o podócito, e o próprio podócito, que é a célula responsável por formar os pedicélios, que vão auxiliar na constituição da barreira de filtração glomerular. Então, síndrome nefrótica, nós temos que pensar em comprometimento desta barreira de filtração. Daí vem a importância da gente sempre mostrar imagens de microscopia eletrônica, porque elas são as melhores imagens que nos permitem avaliar esse comprometimento da barreira. Então, vamos começar falando sobre a doença de lesão mínima. Eu gosto sempre de colocar, quando eu vou falar alguma doença, a sua definição. Porque muitas vezes a gente sabe, a doença de lesão mínima vai dar um glomérulo normal e imunofluorescência negativa. Mas o que é a doença de lesão mínima? Qual é o conceito? Doença de lesão mínima. A doença de lesão mínima é uma doença glomerular idiopática, que leva à síndrome nefrótica, com imunofluorescência negativa e apagamento dos pedicélios à microscopia eletrônica. Não é uma doença relacionada à deposição de imunocomplexos, não significa que não haja uma etiologia imune associada à doença de lesão mínima. É o tal fator circulante sobre o qual a gente já ouve falar há alguns anos. A gente tem que falar que a doença de lesão mínima tem imunofluorescência negativa, mas não significa que ela não seja imunologicamente mediada. Se nós formos dividir as etiologias da doença de lesão mínima, nós podemos enquadrar em duas categorias. Os casos mais comumente estão associados à forma primária desta podostopatia, certo? Que vai se caracterizar por uma perda da carga negativa do glicocálice podocitário. Lembrar que esse gradiente de carga negativa é importante para evitar a passagem de macromoléculas como proteínas, como a albumina, certo? E também o tal fator circulante, acredita-se que seja um fator imunológico, certo? Que também está presente em casos de glomerulosclerose segmentar e focal, que possui um importante papel na patogênese da doença de lesão mínima. Existem alguns palpites sobre quem é este fator circulante, mas até o momento nada concretamente definido. E a gente pode ter um quadro de doença de lesão mínima com uma etiologia mais definida, como, por exemplo, alguns casos de doenças infecciosas, certo? Como infecção por Epstein-Barr vírus, o vírus da imunodeficiência humana também, embora não seja esse o padrão mais comum de lesão glomerular. Neoplasias linfoproliferativas, como o linfoma de Hodgkin.
Lesão medicamentosa por anti-inflamatórios não esteroidais e também a podocitopatia relacionada ao lúpus. Pacientes lúpicos, sabidamente lúpicos, que não têm nefrite lúpica, tem um padrão de podocitopatia que morfologicamente vai se caracterizar como um glomérulo normal e uma imunofluorescência negativa. Como que a doença de lesão mínima vai se manifestar patologicamente? Porque em toda a aula de patologia renal, desde a graduação até uma aula para especialista, a gente começa falando da doença de lesão mínima, porque o próprio nome fala. É uma doença com lesões mínimas. A gente só vai ver a lesão de fato no exame de microscopia eletrônica. No exame de microscopia óptica, certo, que é aquele que o patologista faz rotineiramente, nós observamos os glomérulos normais, sem alterações microscópicas. Pode ser que os podócitos fiquem um pouco mais evidentes do que o normal, mas não tem assim. O que seria mais evidente é um critério muito subjetivo, certo? Varia de patologista para patologista. E a gente tem que tomar cuidado que em indivíduos adultos e idosos pode haver glomérulos globalmente esclerosados na biópsia. Então, o patologista pega uma biópsia. Ele vê glomérulo globalmente esclerosado, o paciente tem síndrome nefrótica. Aí você pode pensar assim, não pode ser lesão mínima, porque tem esclerose glomerular. Calma, a gente tem que lembrar que com o avançar da idade, é normal nós encontrarmos uma determinada porcentagem de glomérulos globalmente esclerosados na biópsia. É comum o paciente já apresentar algum grau de fibrose, de doença vascular, certo? Então, a doença de lesão mínima, ela pode se apresentar sobreposta a estas alterações morfológicas. Daí vem a importância de nós fazermos sempre uma associação com o quadro clínico e laboratorial do paciente. Nos túbulos, geralmente existem sinais indiretos de reabsorção proteica, que são se a gente pega do inglês, hyaline droplets, certo? Ou grânulos hialinos eosinofílicos que nós observamos principalmente no túbulo contorcido proximal. E pode haver necrose tubular aguda. Apesar de ser chamada doença de lesão mínima, por questões hemodinâmicas, pode haver um grau de necrose tubular aguda quando nós observamos casos de doença de lesão mínima. Ok? Interstício e vasos são compartimentos que habitualmente não têm alterações microscópicas, certo? Exceto quando o paciente apresenta uma outra doença de base, aí a gente vai observar a lesão mínima sobreposta a essa doença de base. Não significa que a doença de base seja uma consequência da doença de lesão mínima. A imunofluorescência da lesão mínima é negativa ou fracamente positiva. Geralmente, quando a gente avalia uma imunofluorescência, nós vamos graduar a biópsia de 1 a 4 cruzes. Pode haver uma marcação de imunoglobulina muito focal, muito leve, uma cruz, mas habitualmente é negativa. E na microscopia eletrônica, nós vemos alterações de uma podocitopatia, que são apagamento dos pedicélios, lembrando que os pedicélios são aquelas projeções dos podócitos que vão abraçar as alças capilares, redução da espessura e do número de pedicélios, e tem que lembrar que essas alterações são reversíveis, ou seja, aquela criança, vamos pegar o exemplo da criança que fez corticoide, melhorou o quadro de síndrome nefrótica, certo? Se nós fizermos a microscopia eletrônica do quadro em remissão, nós não observaremos mais essas alterações. Elas são reversíveis. Então, aqui nós temos um glomérulo de um paciente com doença de lesão mínima. Na verdade, eu mostrei esse glomérulo na nossa aula anterior de glomérulo normal. Por quê? Do ponto de vista microscópico, na microscopia óptica, nós vamos observar um glomérulo normal em pacientes com doença de lesão mínima. Significa que todo glomérulo normal em um paciente com síndrome nefrótica vai ser doença de lesão mínima? Não. A gente precisa de uma imunofluorescência negativa para corroborar esse diagnóstico. Então, aqui nós temos a estrutura de um glomérulo normal. Nós temos aqui a cápsula de Baumann, o epitélio parietal da cápsula de Baumann, o polo vascular do glomérulo, certo? E aqui as alças capilares com hemácias no seu interior. Então, essa é a estrutura básica de um glomérulo normal e é o que nós observamos em casos de doença de lesão mínima. É um glomérulo histologicamente normal, que foi o que nós discutimos na nossa aula anterior, 2 semanas atrás.
Uma alteração que nós podemos observar em pacientes com doença de lesão mínima é a presença de túbulos contorcidos proximais com um citoplasma mais eosinofílico e granular do que o normal. Então, aqui a gente está vendo uma fotomicrografia, 2 fotomicrografias do compartimento túbulo intersticial, e a gente consegue ver que tem alguns túbulos que estão mais corados, estão mais rosados, certo? Pela coloração de PAS, do que outros túbulos. E com esse citoplasma, com esse aspecto bem granular. Esses são os grânulos de reabsorção de proteínas habitualmente presentes em pacientes que têm um grau de proteinúria importante. Então, eles não são exclusivos da doença de lesão mínima. Eles são uma pista indireta para nós, patologistas, de que aquele paciente está tendo uma proteinúria importante. Felizmente, isso não acontece com as amostras de biópsia renal que eu recebo, certo? As que vêm do HGF, mas de vez em quando a gente recebe uma biópsia renal sem informação clínica nenhuma. Então, como diz o professor Luiz Moura, a gente tem que, com base na morfologia, entender qual é a clínica dele. Então, quando eu observo essas alterações, principalmente na coloração de PAS, o ácido periódico de Schiff, eu suspeito que esse paciente tem uma proteinúria importante. No contexto de um glomérulo normal, eu tenho que pensar na doença de lesão mínima. Não só na doença de lesão mínima, eu tenho que pensar em outras etiologias também. Mas a doença de lesão mínima entra como um dos principais diagnósticos diferenciais no caso de um glomérulo morfologicamente normal. Quais são os diagnósticos diferenciais? Então, eu pego aquela biópsia. Vejo glomérulos normais, certo? A microscopia óptica. Quais são os diagnósticos diferenciais que podem estar relacionados? Que fazem diagnóstico diferencial com a doença de lesão mínima? O principal deles é a glomerulosclerose segmentar e focal não amostrada. O próprio nome fala, e eu vou discutir sobre isso na próxima entidade. Glomerulosclerose segmentar e focal. É uma lesão que é segmentar, ela pega menos que 50% do glomérulo, e focal pega menos que 50% do total de glomérulos da amostra. Então, se eu pegar uma biópsia que tenha 7 glomérulos, por exemplo, um paciente com síndrome nefrótica, microscopia óptica normal, imunofluorescência negativa, eu posso bater o martelo que é uma doença de lesão mínima? Não, infelizmente eu não posso. Eu posso sugerir, mas existe uma possibilidade, certo, de que o paciente apresente uma lesão de esclerose segmentar e ela não tenha sido amostrada, certo? Por isso que o ideal sempre é, principalmente para doenças segmentares, é que nós tenhamos um maior número de glomérulos neste material. O ideal é que seja mais de 10, mas para a gente afastar uma GESF, quando a lesão é muito inicial, o ideal é que seja mais de 20 glomérulos, certo? Então, uma lesão de esclerose segmentar e focal não amostrada faz diagnóstico diferencial com a doença de lesão mínima. Além disso, existem outras condições que estão associadas à síndrome nefrótica. Acredita-se que elas sejam até variantes da lesão mínima, por assim dizer, certo? Que apresentam glomérulos normais, a microscopia óptica geralmente podem apresentar, certo? Mas na imunofluorescência pode ter uma marcação leve de IgM, de C1q, certo? Que são as nefropatias por IgM e C1q. Elas se comportam geralmente como uma lesão mínima córtico-dependente, córtico-resistente. O paciente pode não ter lesões características de GESF e tem uma imunofluorescência positiva para um destes marcadores, certo? A nefropatia por C1q faz, inclusive, diagnóstico diferencial com lúpus, que é outra doença onde pode haver marcação por C1q, mas não existem sinais de glomerulonefrite. A doença de lesão mínima, ela pode coexistir com a nefropatia por IgA, certo? Aí a gente não sabe se é uma doença de lesão mínima com deposição de IgA ou se é uma nefropatia por IgA com uma manifestação de síndrome nefrótica ou se são as duas entidades sobrepostas, certo? Mas sabe-se que casos de nefropatia por IgA sem lesão glomerular, com microscopia óptica normal, tendem a responder melhor a corticoides. Então, é algo ainda em discussão. E existem as causas de síndrome nefrótica congênita, certo? Como o Hindle finlandês, que está associado à mutação na nefrina, certo? Mutação na podocina também, mas aí são causas de síndrome nefrótica geralmente desde o nascimento, certo? A criança já nasce com essa mutação e já começa a apresentar a síndrome nefrótica muito precocemente.
Saímos de lesão mínima e vamos agora para glomerulosclerose segmentar e focal. Qual é a definição da GESF, certo? Da abreviatura, vocês vão ver no inglês FSGS, FSGS. Mas aqui na nossa língua portuguesa nós falamos GESF. A GESF é uma doença glomerular que vai se manifestar com lesões segmentares de esclerose. Quando a gente pensa em esclerose, a gente ouve este termo em outros órgãos, certo? Esclerose a gente tende a associar muito à fibrose. Esclerose de um tecido habitualmente corresponde à substituição dos constituintes histológicos normais daquele tecido por tecido conjuntivo fibroso, por colágeno tipo 1 e tipo 2 predominantemente. Quando a gente pensa em esclerose no rim, nós pensamos em 3 alterações morfológicas básicas, que são as sinéquias, que é quando as alças glomerulares vão grudar na cápsula de Bowman, eu vou mostrar isso melhor até com microscopia eletrônica, proliferação reativa de podócitos, que são as células que vão formar aquela barreira de filtração glomerular, mas na área da esclerose, exatamente onde há a sinéquia, essas células deixam de existir, elas ficam só na periferia, e oclusão das alças na área de esclerose. Estes são os elementos morfológicos que caracterizam a glomerulosclerose segmentar e focal. A próxima entidade sobre a qual nós vamos discutir e que tem uma série de etiologias. Se a gente for dividir a GESF do ponto de vista etiológico, nós temos a GESF primária, que guarda uma associação com a doença de lesão mínima, principalmente aquele caso de doença de lesão mínima que não responde bem a corticoide ou que é dependente de corticoide, sabe-se que ela apresenta um risco maior de evolução para lesões de esclerose segmentar. Aí entra novamente aquela questão do fator imunológico, o fator circulante. É uma doença que recorre mais no pós-transplante. Tem casos de pacientes com GESF primária que transplanta e no rim novo começa com síndrome nefrótica, reforçando essa questão de um fator circulante produzido pelo receptor e que vai atuar levando a um quadro de síndrome nefrótica. E em indivíduos afro-brasileiros, afro-americanos, também tem o papel da mutação do gene ApoL1, que é um gene cuja proteína está expressa nos podócitos e tem relação com a saúde podocitária, proliferação podocitária e também a morte podocitária. E suas mutações, elas são mais prevalentes em indivíduos de origem africana. Quando a gente pega causas de GESF secundária, a gente vai entrar em uma miríade de etiologias, como etiologia genética, como síndromes, dentre as quais eu gostaria de destacar a síndrome de Alport, vai se manifestar morfologicamente como lesões de GESF, mas uma GESF secundária, ou seja, nós sabemos o fator etiológico que está envolvido nesta condição, doenças infecciosas, uso de medicamentos, neoplasias hematológicas, linfomas e leucemias, doenças vasculares. A GESF pode surgir como uma resposta adaptativa a deficiências congênitas de néfrons ou a quadros de fibrose renal importante, como na nefropatia de refluxo, ou por aumento de demanda metabólica, como é o caso na obesidade, por estimulação hormonal referente a um dos mecanismos de lesão renal associada ao uso de esteroides anabolizantes. Enfim, existe uma série, certo? Há uma série de condições etiológicas que podem estar relacionadas à glomerulosclerose segmentar e focal. E do ponto de vista morfológico, do ponto de vista patológico, como é que eu, como patologista, vou fazer um diagnóstico de glomerulosclerose segmentar e focal? A gente tem que frisar que, apesar de que tudo está enquadrado em uma entidade, o padrão morfológico é variável, certo? A gente está falando muito de variante, né, de coronavírus, vamos falar um pouquinho de variante de GESF, certo? Existem variantes, certo, desta doença que apresentam-se com morfologia distinta, comportamento distinto e prognóstico distinto. O subtipo mais comum é o que nós chamamos de sem outras especificações, onde nós observamos as lesões mais caracteristicamente associadas à GESF. Sinéquias da cápsula de Bowman, aumento de matriz mesangial e a proliferação podocitária reativa nas bordas da lesão. Do ponto de vista da imunofluorescência, todas essas entidades, embora morfologicamente distintas, guardam em comum a imunopositividade para IgM e C3
nas alças. Embora haja positividade para IgM e C3, a patogênese da GESF não está relacionada à deposição de imunocomplexo. Acredita-se que essa positividade esteja mais relacionada a um mecanismo que no inglês a gente chama de entrapment, ou aprisionamento desses constituintes em áreas de esclerose. Lembrar que a IgM, a imunoglobulina a mais pesada que nós temos, ela tem uma estrutura pentamérica, então ela tende a ficar mais aprisionada nas áreas de esclerose. E a microscopia eletrônica, ela geralmente apresenta alterações podocitárias semelhantes à doença de lesão mínima, junto com as lesões de esclerose segmentar. Vamos ver um pouquinho agora de patologia. Quando a gente vai subtipar, certo, o tipo de glomerulosclerose, a variante de glomerulosclerose segmentar e focal, a gente tem que enquadrar em uma dessas 5 categorias: colapsante, tip lesion, celular, perihilar ou o padrão NOS, que no português vira sem outras especificações. Qual que é o subtipo mais prevalente? É o sem outras especificações. Vocês podem ver que aqui está seguindo uma ordem: colapsante, tip, celular, perihilar e sem outras especificações. Qual que é a implicação disso? Não é raro de, na biópsia, nós observarmos mais de uma variante. Então, vamos supor que a gente pega uma biópsia que tenha lesões de colapso e lesões perihilares. Nós vamos chamar de GESF o quê? Nós vamos chamar de GESF colapsante. É uma ordem de prioridade. Nós só vamos chamar de GESF sem outras especificações se não houver lesões perihilares, celulares, tip lesion e colapsante. A colapsante, embora não seja a variante mais comum, é a que carrega pior prognóstico para esse paciente. Habitualmente, quando a gente pensava, a gente estuda, está classicamente relacionada à infecção pelo vírus HIV, certo? Mas hoje a gente sabe que existem outras etiologias, como o uso de medicamentos, doenças vasculares, certo? Também podem estar relacionadas, infecções virais, como a infecção pelo parvovírus B19 e até pelo SARS-CoV-2. Já há relatos de infecção pelo SARS-CoV-2, pelo novo coronavírus, levando a um quadro de GESF colapsante. Faz todo sentido, uma vez que na patogênese dessa variante de GESF, as alterações vasculares e endoteliais são muito importantes, e a gente sabe que o SARS-CoV-2 ele tem um tropismo por células endoteliais, ele leva a um comprometimento vascular, certo? Manifestando-se como lesão endotelial, endotelite e por aí vai. Vamos ver essas lesões morfologicamente agora. Então, se a gente for pegar um esquema, aqui a gente tem como é um glomérulo normal. Aqui nós temos o polo vascular, aqui nós temos o polo tubular, as alças capilares e os podócitos. O que vai acontecer na variante colapsante? Vai haver um colapso, então as alças vão estar esmagadas devido a uma proliferação podocitária muito exuberante. Essa é a colapsante. Ela está lá no topo. Se tiver uma delas, você chama de colapsante. Existe a tip lesion, ou lesão da ponta, por assim dizer, onde a lesão de esclerose vai estar entrando para o polo tubular. Não é o subtipo mais comum, mas ela carrega um bom prognóstico, geralmente uma melhor resposta a uma terapia imunossupressora. Na variante celular, as alças glomerulares vão estar ocluídas tanto por células espumosas quanto por leucócitos. Vai simular uma glomerulonefrite no exame histológico. Mas clinicamente o paciente não vai ter um sumário de urina ativa, ele vai ter proteinúria, mas ele não vai ter hematúria, leucocitura, a imunofluorescência vai marcar só IgM e C3. Nós temos a perihilar, onde o processo de esclerose vai comprometer predominantemente o polo vascular. Geralmente, essa etiologia secundária está relacionada, por exemplo, à hipertensão arterial sistêmica e ao diabetes mellitus. E por último, e não menos importante, a mais prevalente, porém a mais sem graça, por assim dizer, sem graça no sentido de que a gente muitas vezes não consegue ajudar muito a definir a etiologia, que é o padrão sem outras especificações, ok? Vamos ver agora fotos de microscopia óptica dessas lesões. Então, aqui, todas essas lesões podem ser enquadradas na categoria GESF. Vou começar mostrando essa aqui, que é a tip lesion. Onde que está a esclerose aqui? Aqui nós temos um glomérulo praticamente normal pela coloração de PAS, mas percebam como que quando esse glomérulo vai chegar no polo tubular, no início do túbulo contorcido proximal,
tem aqui uma área onde parece que puxa, parece até que tem uma mão puxando essa alça capilar para o polo tubular. Essa é a lesão chamada de tip lesion. Essa aqui é a lesão chamada de colapsante, certo? Os podócitos, peguem aqui essa foto do meio, a gente quase não consegue ver um podócito. Eles estão bem escondidinhos, bem quietinhos, bem silenciosos, exceto aqui na área de esclerose. Mas na colapsante, não. Parece que você deu fermento para eles. A gente vê uma proliferação podocitária exuberante, parece até uma lesão crescêntica, mas ao contrário da lesão crescêntica, não existe rotura da cápsula de Baumann. Os podócitos, eles costumam ter esses glóbulos eosinofílicos, certo? Esses glóbulos avermelhados, que ajudam a fazer o diagnóstico diferencial com uma proliferação crescente, e está esmagando as alças, certo? Difusamente, está esmagando essas alças. É o que nós chamamos de glomerulopatia colapsante ou GESF colapsante. É a pior de todas. Essa aqui já tende a ser mais indolente, certo? É uma lesão de esclerose, a gente vê muito colágeno na coloração de PAS, a gente vê a área de esclerose aqui mais próxima do hilo, certo? Aqui a gente tem o polo vascular, do polo vascular do glomérulo. Ela geralmente está associada a doenças vasculares, ela é mais insidiosa, ela tem um padrão de GESF secundária. Aqui nós temos a celular, que ela lembra muito uma glomerulonefrite, os podócitos também, vocês observam, nossa, olha como que os podócitos estão acordados aqui. Ah, então é uma colapsante. Cuidado. Para a gente falar que é colapsante, a gente não pode observar aumento da celularidade endocapilar. Na colapsante normal, a alça está esmagada, mas não tem célula inflamatória dentro da alça. Aqui não, existe uma hipercelularidade endocapilar, simula uma glomerulonefrite, ok? E aqui nós temos o padrão sem outras especificações. Como é que eu faço o diagnóstico? Não é colapsante, não é tip lesion, não é perilar, não é celular. É sem outras especificações. É o subtipo que nós mais comumente observamos no exame de microscopia óptica. Aqui, outras fotos de glomerulosclerose segmentar e focal, aqui numa coloração de hematoxilina e eosina, a área de esclerose apontada pela seta, os podócitos mais reativos em volta da área de esclerose. Na área de esclerose em si não tem podócito. O podócito, ele meio que segura aquela alça e impede ela de grudar na cápsula de Baumann. A partir do momento que ele, por alguma razão, ele resolve fazer uma apoptose, ele sai dali, aí aquela alça vai grudar na cápsula de Baumann. Os que estão em volta vão tentar consertar um pouquinho, mas não vão conseguir, eles vão ficar mais evidentes, ok? Aqui, a melhor coloração para você ver as lesões de esclerose, que é a coloração de tricromo de Masson. As escleroses podem ser múltiplas no mesmo glomérulo. Aqui na coloração de prata, novamente, o tufo capilar glomerular grudando na cápsula de Baumann. E aqui nós temos, na coloração de hematoxilina e eosina, uma bem discreta. Esse glomérulo aqui passa pelo normal, mas aí a gente vai ver, olha, tem uma área de esclerose, e olha que interessante como é que os podócitos fora, eles estão mais oriçados. Eles não estão mais discretinhos, bonitinhos, eles estão mais oriçados, meio que pulando para fora das alças, um indicativo de uma podocitopatia. A gente vê aqui a lesão morfológica, e aqui provavelmente vai ser uma área que vai esclerosar também. Esses podócitos, alguns morreram, os outros estão tentando acordar, tentando se multiplicar e segurar o dano que vai acontecer aqui, ok? Na imunofluorescência, observamos marcação de C3, que é um fator do complemento, e de IgM nas alças. Não tem um padrão muito definido, de vez em quando é alça, de vez em quando é mesângio, mas geralmente vai marcar onde vai acontecer aquela esclerose, certo? Mas quando a gente faz eletrônica, não existe deposição de imunocomplexo. E é essa eletrônica que nós vamos ver agora. Essa é a eletrônica de uma glomerulosclerose segmentar e focal. Como é que nós vamos explicar essa eletrônica? Gente, esse site eu achei sensacional, porque ele pega essa eletrônica e ele faz... Essa aqui é uma lesão de esclerose segmentar. O que é o que nessa eletrônica? Ele divide por cores. Então, se a gente pegar... Aqui nós temos a cápsula de Baumann, certo? O colágeno com suas fibras da cápsula de Baumann. Aqui a gente tem o epitélio parietal da cápsula de Baumann, certo? Aqui nós temos a área de esclerose, onde existe, ó, o podócito, ele não está mais aqui, e o colágeno da cápsula de Baumann juntou com esse colágeno da membrana basal. Aqui nós temos o endotélio,
E o que restou de podócito está aqui do lado. A gente nem observa os pedicélios mais. Vamos ver agora a representação por cores. Cápsula de Bauman, epitélio parietal. O que tinha de podócito, lembra, o podócito está doente, ele morreu, ele não está fazendo mais aqueles pedicélios, aquela coisa bonitinha, organizadinha, fazendo aquela barreira de filtração glomerular perfeita. Na área da esclerose, ele morreu, ou ele está comprometido. Então, a gente vai ver só o resto do podócito aqui nas bordas. A membrana basal, ela se espessa na área de esclerose, ela vai juntar na cápsula de Bauman, e aqui está as alças capilares glomerulares, que em uma fase mais avançada da esclerose segmentar, ela vai ocluir pela deposição de colágeno. Esse aqui é o site da Universidade de Ohio, certo? Tem ótimas fotografias de microscopia eletrônica e eles ainda dividem por cores, que faz ficar mais didático ainda para a gente conseguir explicar. Então, achei bem legal essa forma de mostrar a microscopia eletrônica. Então, por mais que nós não façamos aqui microscopia eletrônica de rotina, ela é muito interessante para a gente explicar o mecanismo da lesão de uma forma mais evidente do que o que a gente consegue mostrar na microscopia óptica. Ok? Os principais diagnósticos diferenciais relacionados à GESF. A gente sempre tem que tentar diferenciar uma lesão primária de uma secundária. Mas em vários momentos nós não vamos conseguir só como patologistas. Precisamos da clínica, certo? Saber se o paciente usa algum medicamento, se tem alguma infecção, certo? Além disso, no caso de Alport, a gente pode precisar de microscopia eletrônica para complementar, mas é muito difícil a gente fazer diferença entre GESF primária e secundária, certo? Só com base na patologia. Glomerulonefrite, gente, se a gente observa um padrão de esclerose segmentar, é um padrão de lesão. Não significa, eu vi uma biópsia com lesão de esclerose, é GESF. Não. Uma glomerulonefrite, por exemplo, crônica, ela vai ter lesão de esclerose, só que aí é cicatricial. Então, pode simular GESF, mas aí a gente vai ter uma imunofluorescência positiva, no caso de doença mediada por imunocomplexo, e uma clínica sugestiva. E a gente ainda vai ver lesões com atividade inflamatória. Outras doenças podem apresentar um padrão de esclerose segmentar também, como a nefropatia por IgA, aí a imunofluorescência entra para fazer o diagnóstico diferencial, e a doença de lesão mínima em amostras com poucos glomérulos. Vamos agora para a última entidade, não menos importante, a nefropatia membranosa. Qual a definição de membranosa? Uma doença glomerular caracterizada por depósitos de imunocomplexos em topografia subepitelial. Nós vamos entender o que é este subepitelial, com reação secundária da membrana basal. A membranosa também é dividida, é uma das causas de glomerulopatia mais comuns no indivíduo adulto, de síndrome nefrótica, certo? Também existe na criança, mas é mais prevalente no adulto. E ela também é dividida entre membranosa primária, antigamente não se sabia a causa, hoje a gente sabe que são anticorpos produzidos principalmente contra o receptor da fosfolipase A2, e também tem anticorpos produzidos contra o domínio 7A da trombospodina, e a gente tem causas secundárias relacionadas a doenças autoimunes, medicamentos, infecções, neoplasias hematológicas e tumores sólidos. Quando nós, patologistas, falamos que aquela lesão pode ser uma membranosa, o nefrologista ele sempre vai ter uma preocupação em rastrear tumores, não só hematológicos, mas tumores sólidos, câncer de pulmão, câncer de cólon, podem estar associados à nefropatia membranosa. Do ponto de vista microscópico, como que a membranosa ela vai se manifestar? Ela pode se manifestar em 3 estadios. No estádio 1 é uma microscopia óptica normal, exceto pela coloração de prata, onde nós observaremos as vacuolizações. No estádio 2, haverá um espessamento homogêneo das alças, é o padrão clássico da membranosa, é a figura de livro. E no estádio 3, nós teremos duplos contornos. E no estádio 2 também observaremos as espículas. Eu vou mostrar isso melhor nas próximas fotomicrografias. Os túbulos, por haver proteinúria, também podem apresentar aqueles grânulos de reabsorção proteica. No interstício, podemos observar células espumosas, que são macrófagos, certo? Com o conteúdo granular bem claro, que também indica reabsorção de lipídios e proteínas, e os vasos geralmente estão normais. Então, vamos ver as fases da membranosa. Inicialmente, gente, a membranosa estádio 1, se a gente bater o olho nesse glomérulo, é um glomérulo normal, certo? Não estou vendo nada demais aqui. Talvez essa alça ela esteja um pouquinho mais espessada que o normal, mas a gente passa aqui, inclusive eu como patologista, que é um glomérulo normal. Aí você vai fazer a prata.
Aí você faz a prata, você começa a ver essas áreas aqui. A prata, gente, habitualmente ela tem que marcar toda a alça glomerular com bem escurecido, que tem colágeno 4. Mas tem algumas áreas que começam a falhar essa coloração da prata. É o que nós chamamos de vacuolizações da membrana basal. É a primeira alteração que nós observamos de nefropatia membranosa no exame de microscopia óptica. A membranosa, estadio 1, certo? Depois, no estadio 2, a gente já começa a ver o espessamento. As alças capilares, elas estão mais armadas, elas estão sempre abertas, elas não se dobram, certo? Então, já existe uma tendência a um espessamento homogêneo das alças capilares glomerulares. Aqui, na coloração de hematoxilina e eosina, nós observamos estas alças espessadas, principalmente na sua porção periférica, e em alguns casos, principalmente em casos secundários, pode haver o aumento do número de células mesangiais, uma proliferação de células no compartimento mesangial. Geralmente sugere uma etiologia secundária, embora só por isso nós não possamos falar. Quando nós fazemos a coloração de prata, nós vamos observar este padrão aqui. Além daquelas vacuolizações, nós começamos a ver, certo, pequenas projeções que lembram espinhos, uma coroa de espinhos saindo das alças capilares glomerulares. É o que nós chamamos de espículas. São essas projeções que lembram uma coroa de espinhos na periferia das alças capilares glomerulares. Eu vou explicar melhor o porquê de haver espículas quando eu mostrar a microscopia eletrônica, tá certo? As espículas, elas podem se manifestar de uma forma mais delicada, a gente tem que olhar com mais carinho, procurar áreas onde aquela alça que deveria estar com um contorno bem linear, bonitinho, começa a ter algumas irregularidades, como ela estivesse com aspecto ruído, certo? Se a gente observasse todo o caso de membranosa como esse do slide anterior, seria ótimo. Mas em algumas situações, as alterações, elas tendem a ser mais discretas, mais delicadas. Você precisa de parar um pouco e observar melhor para definir o seu diagnóstico. Na imunofluorescência, o que a gente mais vê, gente, é tipo 1 e tipo 2. Eu costumo ver pouco membranosa já com duplicação, certo? Geralmente o diagnóstico é feito no estadio 2, quando o paciente tem proteinúria nefrótica. Eu vejo mais o estádio 1 no paciente transplantado, porque eles costumam biopsiar o paciente transplantado antes da proteinúria chegar na nefrótica. No paciente transplantado, é um paciente que vai ser seguido, independente de ele ter proteinúria ou não. Ele vai ser seguido desde o começo. Então, qualquer proteinúria, quando ela começa a ficar mais significativa, o clínico biopsia. Então, a gente costuma ver membranosa mais no estádio 1, sem espessar as alças capilares. O padrão de imunofluorescência da membranosa é um belo padrão granular, delicado, homogêneo, de IgG e C3 nas alças, principalmente em quadros primários. Nos primários, você ainda pode lançar a mão de mais 2 anticorpos, o IgG4 e um anticorpo contra o receptor da fosfolipase A2, que está presente em 80% dos casos de primária. E lembrar que membranosa secundária, principalmente pelo lúpus, podem ter marcação de outras imunoglobulinas, como IgA, IgM, fatores do complemento, como C1q, e essa marcação, ela não ser só em alças, ela poder ser mesangial também. A microscopia eletrônica, vamos entender agora o que se formam as espículas. O que vai acontecer? Vamos olhar aqui o esquema colorido da direita, na nefropatia membranosa. Em cima da membrana basal, que está marcada de verde, vão começar a se depositar depósitos eletrondensos, que são depósitos de imunocomplexos, aqueles de IgG e C3 que a gente vê lá na imunofluorescência. Esses depósitos vão induzir a membrana basal a se proliferar para abraçar estes depósitos. Então, o que nós observamos de espícula lá na microscopia óptica nada mais são do que prolongamentos da membrana basal como uma tentativa de abraçar estes imunocomplexos. Então, a gente pode pensar, não, a espícula é o imunocomplexo. Não, a espícula é uma tentativa da membrana basal de abraçar este imunocomplexo. Tudo isso vai bagunçar a barreira de filtração glomerular. Então, a célula podocitária, ela está toda bagunçada.
a gente não, esse complexo, essa membrana basal proliferada, essa ativação do complemento que acontece aqui, bagunça totalmente. Olha, a gente não vê mais pedicélio, aqueles pezinhos um do lado do outro, bem organizadinhos. Por isso que o paciente tem essa proteinúria tão exuberante. O depósito, ele vai se formar ali, exatamente bagunçando a barreira de filtração. A barreira de filtração não é podócito, membrana basal, o depósito vai ficar ali no meio. Ele vai bagunçar toda aquela região e comprometer a barreira de filtração, e o paciente vai ter uma proteinúria importante. Hoje em dia, a gente sabe que cada vez mais a gente consegue determinar o caso como membranosa primária, principalmente pela pesquisa do receptor da fosfolipase A2. O receptor da fosfolipase A2 está presente nos podócitos, e em casos de membranosa primária, existe a produção desses anticorpos, não necessariamente no rim, a gente vai ver no próximo slide. Eles vão formar imunocomplexos com o receptor, justamente entre o podócito e a membrana basal. Lembrar que a pesquisa para o receptor da fosfolipase A2, para o anticorpo, também pode estar presente em casos de membranosa secundária, certo? Principalmente relacionado a hepatites, sarcoidose e neoplasias. Então, a gente sempre tem que ter a clínica para corroborar o diagnóstico de uma membranosa primária. A gente tem que afastar etiologias secundárias, mesmo com a positividade para o anticorpo. Eu fui pesquisar algo de novo, né, sobre receptor da fosfolipase A2, achei esse artigo aqui, do Kidney International, que foi publicado no ano passado. Uma revisão tentando esclarecer alguns mecanismos relacionados à membranosa primária. É interessante que, embora a gente vá ver o efeito da membranosa primária no rim, os anticorpos geralmente são produzidos fora do rim, certo? Inclusive, postula-se que um dos locais onde essa resposta imune vai se iniciar vai ser nos pulmões. Os macrófagos alveolares pulmonares também têm o receptor, certo? Da fosfolipase A2. E quando estimulados por agentes poluentes, agentes microbianos, eles tendem a endocitar, certo? Esses receptores, apresentá-los às células apresentadoras de antígeno, e a partir daí vai haver uma diferenciação de linfócitos B em plasmócitos, e eles vão produzir as imunoglobulinas que vão se depositar lá no rim e fazer caso de membranosa primária, certo? É um dos mecanismos que tenta explicar onde que esses anticorpos são produzidos. O problema vai ser no rim, mas esse anticorpo, muitas vezes, ele não será produzido no rim. O imunocomplexo vai se formar no rim, porque lá no podócito também tem receptor de fosfolipase A2, mas a doença deve ser entendida em um contexto mais global, mais sistêmico. Diagnósticos diferenciais da membranosa. Principal é diferenciar primária de secundária. É sempre complicado, mas a gente pode juntar algumas peças. A microscopia óptica sugere secundária se houver proliferação mesangial. Depósitos de imunofluorescência mesangiais, eu tinha que ter colocado na aba imunofluorescência, e crescentes, embora a gente tenha tido um caso aqui no HGF de uma primária com crescente, fizemos até o anti-PLA2R. A imunofluorescência para o receptor da fosfolipase A2 ou para o domínio 7A da trombospodina corrobora o diagnóstico de primária, e clinicamente, pacientes com doenças secundárias apresentam evidências de doenças autoimunes como o lúpus, por exemplo. A membranosa pode ser um subtipo de nefrite lúpica, classe 5. E existem outras doenças de depósito mais raras que podem espessar a alça capilar glomerular, como a glomerulonefrite fibrilar, é uma causa mais rara, mas deve ser pensada. Ela tem um padrão de microscopia eletrônica com deposição de fibrilas, e você pode pesquisar o antígeno por meio da imunistoquímica, que é o antígeno anti-DNA JB9, ok? Que nós fizemos para esse caso também, faz uns 2 anos lá na HGF. Ok, pessoal? Era isso que eu queria passar hoje com a apresentação. Espero ter contemplado. Estou aberto para dúvidas, discussões nos próximos 10 minutos, porque às 18h30 eu tenho outra reunião para ir. Então, fiquem à vontade. André, excelente a sua apresentação, assim, maravilhosa, né? Por mais que a gente tenha intimidade com o assunto, cada vez que você apresenta, a gente acaba sempre aprendendo mais, não tenha dúvida. Eu tenho só um questionamento.